Aleluia. Glória a Deus. Pelo menos aqui na igreja, né? Ela bebe água. Pensa tua mulher ruim para beber água. Tem que estar na pressão, direto, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Boa noite a todos, amém? Pegue na mão do seu irmão e diga para ele: meu irmão, boa noite, que a graça e a paz do Senhor esteja em seu coração, em nome de Jesus. Você está no melhor lugar que você poderia estar nesse momento, em nome de Jesus. Agora sim, esse lugar não é aqui, esse lugar é a presença de Deus. Qualquer outra pessoa que esteja nesse momento adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor, ele está no melhor lugar que ele poderia estar, amém? O melhor lugar não é um lugar físico, mas é no mundo espiritual com ele, assentado nas regiões celestiais. Glória a Deus. Queridos, antes de continuarmos e entrarmos na palavra, nós queremos aqui rapidamente consagrar algumas crianças ao Senhor. Nós tivemos alguns pais que fizeram o nosso curso de consagração de filhos, ministrado pelo pastor Cícero e pela pastora Deusa, né? Foram dois encontros, é um curso enxuto, resumido, porém muito importante, onde ali os pais aprendem sobre como criar os seus filhos à maneira de Deus, na base da palavra de Deus, ok? E eu quero que os pais que estão com seus filhos aí, eu queria que vocês se levantassem e viessem para cá, para essas cadeiras bem aqui, tá? Já podem vir para cá. Enquanto vocês vêm, eu vou aqui rapidamente só ler dois textos aqui com vocês sobre esse momento, ok? O primeiro texto, nós não apresentamos visitante, né? Já, viu? Amém. O primeiro texto que nós vamos ler se encontra em Juízes, no capítulo 13, ok? Vamos apresentar os visitantes, vocês queridos que nos visitam, que alegram o nosso coração com a sua presença. É sempre bom ter pessoas novas, é sempre bom rever você que volta a essa casa, em nome de Jesus. Então, você que está aqui nessa noite, que ainda não pertence a essa igreja, mas gosta de vir, está aqui e tal, sendo evangélico de outra igreja, ou ainda não evangélico, eu queria que você se colocasse de pé, por favor, para que a igreja possa ver você. Você que está do lado dessa pessoa, já pega na mão dela e diga para ela: seja bem-vinda, em nome de Jesus, fique à vontade em nosso meio. Olhe para trás, veja se alguém está de pé do seu lado, querido, e pega na mão e diga: seja bem-vindo, ok? Agora toda a igreja vai dizer: sejam bem-vindos em nome de Jesus, ok? 1, 2, 3, já! O povo está muito disperso, ok? Mais uma vez, 1, 2, 3, já! Amém, aplaudo o Senhor, fiquem à vontade, em nome de Jesus, podeis assentar, glória a Deus, abram os seus corações e deixem Jesus falar e creiam no que ele disser, ok? Então, nesse momento aqui de consagração de filhos aqui, ok? Nós tivemos, acho que 2 ou 3 casais que não puderam estar presentes hoje, mas fizeram o curso. Mas eu quero aqui ler esses textos aqui, para não cansá-los, vocês podem ficar assim, ok? O nascimento de Sansão. Quem aqui já ouviu falar de Sansão, querido? Sansão e Dalila, que a gente ouve muito falar, não é uma história de Hollywood, não é um continho que a gente aprendeu na escola, não é algo fictício, não, é algo real e é uma história bíblica, ok? E aqui nós temos um momento onde um anjo do Senhor, ele aparece à esposa de Manoá, que é a mãe de Sansão e tudo mais, e na verdade, Sansão, eu não vou contar a história, mas eu vou apenas encaixar esse momento na história de Sansão, do nascimento dele. Sansão, ele foi consagrado a Deus desde criança, desde o ventre da sua mãe, amém, pais? Os pais aqui que estão aqui, amém? Sansão foi consagrado ao Senhor desde antes do seu nascimento, porém, o mais importante não era apenas essa questão de Deus ali ter aquele propósito sobre a vida de Sansão,
mas a forma com que os seus pais o criariam, ok? E aqui no caso, Juízes 13, versículo 4, o versículo 4 diz assim, 4 e 5, todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Aí, olha o detalhe, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Consagrado a Deus desde o nascimento. Nós temos o costume na nossa igreja, de consagrar as nossas crianças ao Senhor, e isso é muito, muito importante. Porém, queridos, consagrar o seu filho, e no caso aqui, vocês já ouviram algo parecido, No caso aqui, na questão de vocês, consagrar esse momento aqui, não é apenas uma oração para abençoar os filhos de vocês, porque tem, às vezes, o lado, isso não pode existir na gente, mas às vezes esse lado pode querer agir na gente, que é o quê? É a superstição. Eu quero consagrar meu filho, eu quero que o pastor ore pelo meu filho lá em cima e tudo mais e tal, apenas com esse sentimento de proteção. O pastor orou, então agora meu filho está abençoado. Abençoado, vírgula. Os filhos de vocês serão abençoados se vocês criarem eles da maneira correta. Concorda comigo, igreja? Amém, igreja? Se ao orarmos e consagrarmos os seus filhos ao Senhor aqui em cima, mas depois disso, vocês não ensinarem eles a palavra de Deus, a oração que nós fizermos aqui, de nada vai valer. Essa tem que ser a preocupação de vocês, e essa tem que ser a preocupação dos pais, porque essa foi a preocupação de Manoá, porque o anjo apareceu, foi a sua esposa, não foi a ele, e aí ele pediu para que o anjo também aparecesse a ele, ok? E o anjo apareceu para ele, e aí aqui no capítulo 13 ainda, o versículo 13, ok? Versículo 11, vamos lá. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. Quando se aproximou do homem, ou seja, o anjo já tinha aparecido, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Ele estava conversando com o anjo. Sim, disse ele. Quando tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou para o anjo: como devemos criar o menino? A preocupação de Manoá, que era o pai de Sansão, não era apenas na palavra que Deus liberara sobre a sua esposa, primeiramente: o teu filho será nazireu, consagrado de nascimento. Não, a preocupação dele não foi só com isso. Ele ficou preocupado: meu Deus, se ele vai ser consagrado a Deus, se ele vai ser essa criança de Deus e tal, então como é que eu vou criar ele? Como é que eu vou criar um menino consagrado? Como que devemos criar o menino? É só isso que eu quero ler. Então, pais, vocês precisam ensinar os filhos de vocês da forma correta. E não tem nada melhor para ensinar os seus filhos da forma correta do que vocês viverem a palavra, se apaixonarem por Deus. Porque os filhos de vocês farão o que vocês fizerem, não o que vocês falarem. Isso não é uma regra 100%, mas é 90%. Eu vi uma cena do pai com um sorvete. O pai aqui, e o meninozinho dele, me dá, não pode não. Foi, eu vi. Não, tu não pode não, faz mal. E o pai aqui, É sério. Então assim, pais queridos, eu sei que a vontade de vocês, ela já está deliberada, ou seja, a partir do momento que vocês
se disponibilizaram para fazer o curso e consagrar os filhos de vocês. E ao permanecer na igreja, vocês querem isso, ok? Mas deem as suas vidas no dia a dia, para que os filhos de vocês cresçam na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor, igreja, em nome de Jesus. Então eu queria que vocês subissem aqui, eu queria que a pastora Keliane subisse aqui também, e o pastor Cícero vai subir aqui com os certificados, né? Glória a Deus, aleluia. A pastora Deusa, ela que fez o curso com o pastor Cícero, a pastora Deusa teve que viajar para a Imperatriz, já está chegando, né, pastor Cícero? Já chegou, né? Glória a Deus. Mas o pastor Cícero está aqui. Glória a Deus, amém? Glória a Deus. Então aqui nós temos os pais, né? Que é o Felipe e a Rayane. Nós temos o Antônio e a Jéssica aqui, né? Nós temos o Douglas e a Hanna, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos o Ivanildo e a Renata, que estão ali. Opa, o homem está ali ainda. Olha, ó, pai é assim, ó, a mãe aqui com a mamadeira, ó, o pai com a fralda, né? Glória a Deus. É uma vida nova, uma vida nova. O Cristiano e a Stephanie também estão aqui. E também nós temos aqui o Carlos e a Camila. Cadê? Estão aqui. Amém? Açougueiros são duros, né? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, nesse momento nós vamos orar. Eu já quero até entregar aqui. Amém? Amém, pastor Cícero? Olha, ó. Aí, pastora Keliane. Isso. Então, já, ó. Vamos lá, ó. Cristiano aqui. Já pode entregando, amor. Ivanildo e Renata aqui. Glória a Deus. Amém. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Aí alguém diz assim: eu não sei onde eu errei e tal, eu ensinei esse menino da forma correta. Eu prefiro acreditar na Bíblia do que no pai que diz isso, ok? A palavra de Deus é poderosa, querido. A palavra de Deus é poderosa, ok? Ou seja, o que eu quero dizer? Que o pai não ensinou da forma correta, né? Então nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Eu queria que a igreja se colocasse de pé e estendesse suas mãos para cá, porque o diabo ele tem tentado destruir as nossas crianças, querido. E não tem nada mais forte para proteger nossas crianças do que a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela protege, amém? Então nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus, amém? Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor, meu Deus, cada pai, meu Deus, aqui com os seus filhos, meu Deus. Olha, meu Deus, para essas crianças, para a pureza delas, meu Deus. Olha só, meu Deus, quanta pureza está diante de nós, quanta inocência, Senhor. E nessa hora, Pai, elas estão no teu altar, Senhor. E aqui, meu Deus, é um lugar consagrado. Esse altar é um lugar consagrado ao Senhor, e aqui nós consagramos cada uma dessas crianças ao Senhor. Toma elas em tuas mãos, toma elas em tuas mãos, livra elas, meu Deus, de todo o mal, livra elas das setas do maligno, livra elas, meu Deus, das paixões mundanas, quando elas crescerem, que elas cresçam no teu caminho, e quando chegarem à idade da razão, que decidam permanecer em teu caminho, Pai, que decidam permanecer em ti, Senhor. Porém, para que isso aconteça, é de suma importância que os pais, meu Deus, permaneçam. E eu oro pelos pais nessa hora. Renova a mente deles a cada dia, renova o coração deles a cada dia, Pai. Quanta responsabilidade, Senhor. Quanta responsabilidade, seriedade, Senhor, envolvida na educação, no ensino de um filho. Então, meu Deus, dê sabedoria para cada um deles, Pai. E eu quero declarar sobre cada uma dessas crianças o teu poder, o teu amor, a tua unção, o teu sangue cobrindo elas, Pai. E que o maligno não as toque, que as mãos imundas do diabo não consiga tocar nessas crianças, porque elas pertencem ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vale a pena. Amém? Então, fiquem à vontade. Já tirou a foto? Já tirou, né? Uma foto aqui, rapidão, rapidão. Vamos lá. Aqui, amor, na frente. Glória a Deus. Tira aqui esse púlpito aqui. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Amém. Só para tirar a foto, gente. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Dá a ordem aí. Junta um pouquinho, gente. A paz do Senhor. Cuidado na descida aí, gente. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A nossa equipe de mídia está de parabéns. A gente olha o Instagram da igreja. Como é maravilhoso, né? Ver as fotos, os vídeos, as divulgações. A transmissão também, né? Glória a Deus por isso. É importante, ok? Então, que nós possamos permanecer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E nesse momento, nós vamos para a palavra de Deus. Nós temos aqui uma palavra, eu tenho pouco tempo, né? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, querido. Esses dias, algo tem tocado no meu coração. E Deus me dirigiu para essa palavra. Ele me deu essa palavra nessa semana. Eu creio que na terça-feira eu comecei a escrever algo do tipo. E eu quero aqui hoje falar com vocês a respeito desse tema, ok? E o tema é: os prazeres desta terra não são eternos. Tá? Não sei se já está aí. Os prazeres desse mundo, né? Ok, os prazeres do mundo não são eternos. Os prazeres do mundo não são eternos. Se os prazeres do mundo não são eternos, por que dar a minha vida por esses prazeres? Por que dar a minha vida por esses prazeres? Eu quero começar lendo 1 João capítulo 2, versículo do 15 ao 17. Abra sua Bíblia e você também vai ver no telão, ok? 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Olha o que diz aqui nesse texto. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, como a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, que é Deus, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, o mundo e os seus desejos, o que acontece? Passam. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra de Deus. Em achismos meus. Eu não quero basear as minhas mensagens naquilo que eu vejo na internet, naquilo que eu vejo na televisão. Eu quero basear a minha palavra, a minha pregação, entre aspas, na palavra de Deus. Então,
o que nós temos visto muito, e isso me preocupa, e essa mensagem, ela tem um foco até maior, ela é para todos, porque a palavra é como uma espada de dois gumes, ela corta tanto de um lado como do outro, ou seja, ela serve para o crente e serve para o descrente. Ela serve para aquele que já se converteu a Cristo e entregou sua vida a Cristo e saiu do mundo, principalmente, mas serve também para aquele que ainda não tomou essa decisão. Mas o que eu tenho visto muito no meio da igreja, querido, e principalmente nos últimos dias, é um número grande de crentes que estão perdendo o prazer da satisfação total em Cristo, por causa de prazeres transitórios, passageiros, supérfluos. E eu não sei se você tem observado, mas nos últimos dias, são tantos esportes novos, modalidades novas surgindo. É esporte disso, esporte daquilo, modalidade disso, modalidade daquilo. É jogo A, é jogo B e tudo mais. São os esportes aumentando aí e chegando nos interiores. Antigamente a gente via, passava pelas BRs e tal, e não via ninguém caminhando, ou um ou dois. Hoje tu vai daqui para São Luís, e aí tu vê um monte de cidade aí, o povo caminhando nas BR e tudo mais e tal, competições e mais competições, disso e daquilo e tudo mais, e o povo tudo doido e tal. E olhe que eu já preguei a respeito da saúde, cuidar do corpo. É bom cuidar do corpo. Cuidar do corpo é bom. Mas tudo tem limite. Diga assim, tudo tem limite. E o que às vezes nós vemos? Nós vemos muitos crentes que eles mergulham de cabeça nesses prazeres, e eles acabam não mais se satisfazendo totalmente em Cristo. E eu escrevi muita coisa, eu escrevi um entendimento aqui a respeito disso. O foco dessa mensagem é isso aqui, ó. O foco dessa mensagem é isso aqui. Eu vou ler outros textos já, mas eu quero ler um pensamento meu, ok? A respeito de prazeres do mundo na vida do crente, prazeres do mundo na vida do crente, que estão tão fortes e tão intensos dentro desses crentes, que só Cristo para ele não basta mais. Ele tem que ter esse prazer fora de Cristo. Se não tiver, ele fica agoniado, ele fica em crise de abstinência. Sabe o que é aquele drogado que está num processo de desintoxicação, num processo de libertação, e aí ele se submete, porém, passa um dia, ele começa a se agoniar, 2 dias sem, 3 dias sem, e ele fica na crise de abstinência. É ou não é assim? Pela falta da droga, ele já estava tão acostumado que ele fica angustiado. E o que às vezes eu tenho visto são crentes em crises de abstinência pela falta de uma ou outra coisa que não é Cristo. E o entendimento é que Cristo tem que me satisfazer completamente. Eu, como cristão, eu que digo que tenho a Cristo, não posso depender de outro prazer para me satisfazer totalmente. Totalmente. Diga essa palavra, totalmente. Diga totalmente. A profundidade é nessa palavra. Cristo é suficiente para me satisfazer totalmente. Totalmente. Se qualquer outro prazer que eu tenha nessa vida me faltar algum dia,
se qualquer outro prazer que me seja impedido e que nunca mais eu possa ter esse prazer, qualquer outro prazer que não seja Cristo, que me seja privado totalmente o resto da minha vida, se me faltar algum dia, eu não vou sentir falta. Eu vou continuar satisfeito. Por quê? Porque tenho a Cristo. Baseado nisso que eu falei, eu vou ler agora. Aí você vai entender melhor. Preste atenção. Eu não posso depender. Aqui é mais voltado para o crente, mas você que não é crente ainda, serve para você também. Eu não posso depender de nenhum prazer que não seja Cristo para ser plenamente satisfeito. Pois, se eu depender de algo fora de Cristo para me satisfazer, quando esse algo me faltar, me sentirei insatisfeito, incompleto, mesmo tendo a Cristo. E olhem que loucura, alguém que tem a Cristo, mas está insatisfeito. Porém, isso acontece com mais frequência do que imaginamos. É por isso que temos muitos crentes correndo atrás de muitos entretenimentos. E por quê? Porque se acostumaram a completar-se com coisas mundanas. Para esses crentes, Cristo só não basta, tem que ter algo a mais. Se essa não é a sua realidade, lute para não entrar nela. Se essa é a sua realidade, lute para sair dela. Temos então um sério problema nessa realidade, que é todos os prazeres fora de Cristo um dia passarão, deixarão de existir e sobrará só a Cristo. E aí? Você ficará insatisfeito quando esse dia chegar? Com certeza. Com certeza, para aquele que vive a vida, que diz que tem Cristo, mas está contaminado com prazeres do mundo e não se liberta. Para esses, será sim um dia triste. Continuando. Porém, é aí que mora o maior problema. Todos que viverem assim e morrerem nessa condição. Que condição? A condição de alguém que diz que tem Cristo no coração, mas precisa de outros prazeres para poder se satisfazer. Se você viver assim e morrer nessa condição, você ficará de fora do céu. Porque alguém que precisa de outro prazer, além de Cristo, para se satisfazer, não está salvo. Pois no céu, só Cristo existirá, nada mais além. E não adiantará chorar e se desesperar, pois não haverá mais chance de arrependimento. Por quê? Porque se alguém não quis só a Cristo, por 50 ou 100 anos que foi a sua vida aqui na terra, como vai querê-lo agora para sempre? O que eu estou querendo te dizer aqui nesse parágrafo é que quando chegar aquele dia, se você viveu a tua vida precisando de outros prazeres para se satisfazer, e quando chegar no dia da tua morte, você vê que somente Cristo existirá ali, não haverá mais chance de se arrepender. Mas olhe para a pessoa desesperada. Não, eu quero Cristo, eu quero Cristo. Como, criatura? Que tu quer Cristo agora, se durante 50 ou 100 anos que você viveu, você não quis Ele? É uma loucura. O cara não quis Cristo por 50 anos, era a vida dele, mas agora quer eternamente. Como é que pode? Não, você não quis na vida. Ele te foi enfadonho, ele te foi chato, antipático na tua vida aqui na terra, pois pode ficar tranquilo que você não terá ele depois da tua vida aqui na terra.
Continuando, então, o que fazer diante dessa verdade? Quer dizer, um raciocínio, quer dizer que não posso fazer, nem usufruir de nada que me dê prazer aqui na terra? Tipo, eu não posso mais praticar esportes, nem assistir filmes que eu gosto tanto, nem mais viajar, construir, comprar, vender, namorar, noivar, casar e etc. Porque tudo isso é muito bom. Sim, tudo isso é muito bom. Você pode usufruir, ok? Você pode usufruir. Tudo isso é muito bom. No entanto, no dia em que, mesmo tendo a Cristo, você ficar insatisfeito por não ter algo do tipo, isso estará errado. Isso estará errado. Eu posso usufruir das coisas boas da vida? Posso. Eu posso. Mas, no dia em que, mesmo eu tendo a Cristo no meu coração, algo bom da vida me faltar, e eu ficar insatisfeito com Cristo, por não ter, eu mesmo tendo a Cristo, e não tendo aquilo ali, eu fico insatisfeito mesmo tendo a Cristo, isso está errado dentro da gente. Você está entendendo? Isso está errado, isso está errado. O que fazer então? No dia em que você vê, você que é crente, no dia em que você vê que alguma coisa boa dessa vida está te trazendo insatisfação quando você não fizer ela, mesmo você tendo a Cristo, e no dia que você não fizer ela, ou não puder fazer, você ficar insatisfeito, inquieto, ou aquilo te chamar com força, abre os teus olhos. Abre os teus olhos. Eu te aconselho, dê um basta nisso. Eu te aconselho, dê um basta nisso. Porque aquilo vai estar competindo com Cristo. E se você não der um basta nisso, você pode perder Cristo, que é eterno, pelo teu prazer, que é passageiro. Você está entendendo o raciocínio? Quem entendeu aqui o raciocínio? Se existe algum prazer na tua vida, e eu não estou falando de prazeres pecaminosos. Praticar um esporte não é pecado. Assistir um filme não é pecado. Assistir um filme atrás do outro não é pecado. Ter prazer no meu trabalho não é pecado. Construir casas e empresas e abrir empresas e ganhar dinheiro não é pecado. Ter fama ou poder, ser famoso ou poderoso, não é pecado. Não é pecado. Eu não estou falando de prazeres pecaminosos. Eu estou falando de prazeres que nós podemos ter. Porém, esses prazeres, eles podem nos tirar da presença de Deus. E no dia em que você perceber que algo está crescendo dentro de você e concorrendo com Cristo, corte pela raiz. Porque o nosso corpo, a nossa carne, querido, entenda, ela vai fazer de tudo, sempre, para não querer Cristo, para não querer orar, para não querer ler a palavra, estudar, para não querer vir para a igreja. Quando essas coisas crescem dentro de nós já olhamos para as coisas de Deus e para os cultos e para os congressos e conferências e para a célula e para os discipulados e tal, a vida cristã, já não olhamos para isso tudo com tanto desejo. Nós já chegamos no culto olhando no relógio que hora que o culto vai terminar. Ou então, se o culto ele choca com uma data que a gente que marcou com aquele prazer que a gente, com aquele programa que a gente ia fazer e tudo mais, a gente já fica angustiado. Faltamos em cultos, faltamos nas células. Nenhum desses prazeres que eu falei são eternos. E olhe que não são pecados.
Jogar futebol não é pecado, jogar vôlei não é pecado, jogar beach tênis não é pecado, jogar futevôlei não é pecado. Tem pessoas que não têm prazer em nenhum esporte, mas o cara ama o trabalho. Trabalhar não é pecado, ganhar dinheiro não é pecado, aumentar a tua empresa não é pecado, namorar, noivar, casar não é pecado. Mas tudo isso, se eu não cuidar, pode me tomar de Cristo. E eu te digo, querido, não deixe que nada disso te roube de Cristo. Não deixe. Agora eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2. Eu vou falar para vocês aqui. Eu não vou falar de uma pessoa em específico, mas vou falar do que eu senti como pastor. Se a galera quiser ficar com raiva de mim, pode ficar. Mas seria bom se não ficasse, para o bem de cada um. Fiquei muito triste. Sexta-feira à noite, quando eu fui assistir a final do campeonato da igreja aqui, lá na Arena 10. Muito triste mesmo. Muito triste. Nem dormi direito. Sério mesmo, eu fiquei preocupado. Porque eu olhei os meus discípulos, só que não era discípulo, ali era o goleiro, que como é difícil goleiro e tal, então eles permitiram que descrente entrasse. Mas todos os jogadores ali eram da igreja. Fiquei muito triste, era a final. E ali eu vi os dois times quase se matando. E pobre dos juízes, que eu não vou dizer o nome. Mesmo depois de ter terminado, ainda ficaram ouvindo os juízes. E olha que saiu 5-5, foi para os pênaltis. Foi um negócio assim, para o futebol, para quem estava assistindo, o negócio estava friviando, foi um jogo, assim, foi bonito. 5-5 ainda foi para os pênaltis. Mas eu estava lá, assistindo e tudo mais, me coloquei no meu lugar ali, né? Mas de coração de pastor, eu estava muito triste, fui para casa triste. Aí eu fiquei pensando assim, aonde isso vai parar? Que loucura é essa? O desentendimento, a rivalidade, ira, ódio, entradas assim absurdas que se o outro não tivesse uma estrutura física tinha quebrado o esqueleto todinho. É sério, teve uma entrada lá que um deu no outro lá que o outro só não se arrebentou todo porque era forte. Eu fiquei muito decepcionado mesmo. Se vocês quiserem ficar com raiva de mim, pode ficar, mas eu tenho certeza que Deus ele ficou triste também, porque a vida de vocês não é aquilo ali, gente, não é aquilo ali. E olha que era R$500 para o campeão e 200 para o segundo. Imagina se fosse profissional para ganhar 1 milhão, 2 milhões no jogo, ia matar, não era? Então o conselho que eu dou para vocês que estavam ali, cuidado, é porque assim, eu nunca vi aquilo ali, já teve outro campeonato, inclusive eu apitei a final, me deixaram de fora dessa final, da final para apitar, eu tenho certeza que no mínimo eu era igual o juiz que estava lá, mas até nisso eu conversei com alguns e eu disse, olha, eu senti algo estranho ali, eu senti uma carnalidade muito forte. E eu sei que talvez não foi isso na cabeça deles e tal, mas
me deixar de fora, porque se eu estivesse lá, o Espírito Santo poderia atrapalhar os planos do diabo, porque o diabo trabalhou ali, ainda bem que não deu briga. Mas esses prazeres aí do futebol, isso vai passar, querido. E eu orei por eles, me chamaram para orar lá no meio do campo, eu fui, eu orei, e antes de orar eu ainda disse, olha, melhor do que ganhar o jogo, é você terminar bem com o teu irmão. Mas não foi, foi o contrário, terminou, foi mal. Um time para um lado, outro para o outro, um provocando o outro e tudo mais. Eu acho que já estão bem, Não, pastor, não teve briga não e tal, não. Esses prazeres não vão levar a lugar nenhum. Quer ver um homem que teve prazer? E no final ele disse, nada disso faz sentido? Quer ver um homem que teve prazer? Salomão. Nenhum de nós aqui teve o prazer, ou os prazeres no plural, em todas as áreas, tudo aquilo que um homem poderia querer ter, ele teve. E no final ele disse, nada disso faz sentido. Vamos lá? Eclesiastes 2. Quem está recebendo a palavra, diga aleluia. Deixa o Espírito falar o teu coração. Não esqueça do tema da mensagem, os prazeres do mundo não são eternos. Se não são eternos, por que dar a vida por eles? Por que matar e morrer por eles? Se tem algo para que você tem que dar a sua vida, é por Cristo. Ele é eterno. Eclesiastes 2, vamos lá, não poderia deixar de ler esse texto. Os prazeres não têm sentido, é o tema aqui da Bíblia, ok? Eu disse a mim mesmo, os prazeres não têm sentido, não está na Bíblia, no cânon bíblico, aqui é um título que foi dado, ok? Tá bom? Agora, aqui sim, versículo 1, aqui é Salomão, eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Só para não ter que voltar, aqui eu contextualizei aqui cada afirmação de Salomão. Ele diz aqui, versículo 2, concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Piadas e mais piadas, coisas engraçadas, não dê sua vida por isso, eu perco o amigo, mas não perco a piada. 3, decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, festas e mais festas e bebidas, não vale a pena. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. O que Salomão está falando? Ele está desenhando o homem, a realidade do homem. Aproveite a vida, meu filho, a vida é curta, vai lá, namora, e faz e acontece e tal, a vida é curta. Isso é o que o mundo diz. E foi isso que levou Salomão a quebrar a cara. E não estou faltando com respeito com Salomão, porque a Bíblia, ela é contundente, ela não esconde ninguém. Versículo 4, lancei-me a grandes projetos. Aqui vai entrar os trabalhadores, os empresários, os construtores, que querem crescer, que querem ganhar dinheiro, e que querem ganhar o mundo. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes, comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, também tive mais bois e mais ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim tanta prata e ouro,
tesouros de reis e de províncias. Ponto. Olha para mim. A Bíblia diz que na época de Salomão, a prata era tanta, que ela se tornou a ser comum, igual às pedras. Na época de Salomão, e tinha tanto dinheiro que prata era igual pedra na rua. Aí olha só, continuando o 8 de novo. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de cantores e cantoras. Aqui entra o lado artístico do ser humano. Não dê a sua vida pelo artístico. Eu quero gravar um CD, mas não, né? Eu quero cantar, eu quero isso e aquilo e tudo mais, e eu quero ser um artista e não sei o que e tal. Cuidado. Aí olha só, servi-me de cantores e cantoras. Aí olha só, esse pedacinho aqui para os homens, é para homens e mulheres, mas Salomão era homem, né? Olha o que ele fez, ó. E também de um harém, as delícias dos homens. O que é um harém? Alguém sabe dizer? Ele construiu um lugar paradisíaco, com piscina natural, quartos e mais quartos, e ele encheu de mulheres. Ele teve quantas mulheres? No total, quantas? 1000. Ele poderia ter uma mulher diferente por dia, e ainda seria 1000 dias para ele repetir uma mulher. E como era o rei, eram as mais bonitas, era qualquer uma que ele quisesse. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não teve nenhum homem que teve tanto prazer quanto Salomão. Mas presta atenção. Versículo 8 ainda, né? E também de um harém, as delícias dos homens. Aí o versículo 9. Tornei-me mais famoso e poderoso. Quer fama? Político, quer ser prefeito? Quer ser governador? Quer ser presidente? Quer ser alguém famoso? Quer ter poder? Salomão foi um homem poderoso e famoso. De novo, 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Ele se entregou a todo tipo de prazer. E aqui é o seguinte, aqui existe muita gente querendo ter prazer na vida, mas Salomão ele chegou até no final. E ele pode dizer a conclusão. Aonde você quer chegar, Salomão já foi. Não, você não, vou tirar o você, querido. Aqui eu não estou acusando você. O você é uma maneira de falar. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e todo o meu trabalho, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Viver pelos prazeres do mundo é correr atrás do vento. O vento está ali, daqui a pouco ele não está mais. Não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol. Mas aqui eu preciso explicar algo para você, porque assim, o livro de Eclesiastes, você tem que ter um entendimento. Todo o livro de Eclesiastes, eu entendo, eu compreendo que Salomão escreveu ele como um lamento. No final da sua vida, pelos erros que ele havia cometido, e porque ele, depois dos seus 20 anos de governo e de reinado, ele abandonou o maior prazer.
ele escreve Eclesiastes na segunda metade do seu reinado, porque nos primeiros 20 anos de Salomão, ele foi esse homem admirado, foi quando ele enriqueceu, foi quando ele cresceu e foi quando ele não se perdeu. Foi quando durante 13 anos ele passou construindo o templo. Durante 13 anos, os primeiros 13 anos do seu reinado, foi que ele construiu o templo. Depois, outros 7 anos construindo a sua casa, o seu palácio. Então, 7 mais 13, 20. Nesses 20 primeiros anos do seu reinado, ele foi espetacular. Ele não desobedeceu a Deus, ele não pecou, ele não caiu. Mas depois, ele começou a se envolver com coisas erradas, com mulheres. E essas mulheres o levaram a pecar. E a segunda metade da sua vida, ou do seu reinado, foi quando ele escreveu isso aqui, ó. Porque eu entendo que Salomão, ele se arrependeu no final, sim. E Eclesiastes, ele fala disso. E aqui ele está falando tudo isso aqui, que ele viveu, mas ele perdeu o coração. Então, todos esses prazeres aqui, e eu vou só aqui abrir um parêntese e tirar o harém, vou deixar os outros. Então, tirando o harém, todos os outros prazeres que você fizer sem Cristo, não faz sentido, não tem sentido. Então, nós temos que, para ter sentido, o livro de Eclesiastes, nós temos que conectar ao capítulo 12, aos últimos versículos. Então, aqui, ó, todos esses prazeres que ele teve aqui, tirando o harém, só fariam sentido se ele, pula agora para Eclesiastes 12, se ele fizer isso aqui, ó, Eclesiastes 12, versículo do 9 até o 14, olha aí, nós temos que conectar o livro de Eclesiastes todo aos últimos versículos, aí faz sentido, aí entendemos o que é realmente que vale a pena na nossa vida. E aqui, ó, versículo 9, conclusão: além de ser sábio, o mestre, que é Salomão, também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios, procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu de tudo, ele já falou de tudo. É tipo assim, ó, agora que nós já falamos de tudo, eu vou falar do mais importante. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial, diga essencial, para todo homem. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para todo homem. Tem versões que falam, porque esse é o dever de todo homem. Então, o essencial é ter Cristo no nosso coração e se satisfazer nele. Eu não posso ter nenhum outro prazer e tal. Eu posso, mas entenda uma coisa, todos esses outros prazeres, porque ó, eu vou ter que tomar café, almoçar, jantar, eu vou ter que cuidar do meu corpo, eu tenho que conversar, eu tenho que viver, eu tenho que trabalhar, eu tenho, mas saiba de uma coisa, tudo isso vai passar. Eu não posso dar minha vida por isso e abandonar Cristo. E aqui no caso, para não demorar demais, para não perder aqui o final, o versículo 13 e o 14, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão:
tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois, por que é o essencial? O que é o essencial? É o que não pode faltar. O que é o essencial? É o mais importante de tudo. O essencial é a mola mestra. É o alicerce, sem ele nada se sustenta. Então, isso é o essencial. O quê? Temer a Deus e guardar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos. Por quê que eu tenho que fazer isso? Por que é o mais importante? Porque um dia, todos nós estaremos frente a frente com Deus, prestando contas de tudo que nós fizemos, quer seja bom, quer seja mal, o que eu fiz. Eu vou prestar contas com Deus de tudo que eu fiz. Vou contextualizar. Eu vou prestar contas a Deus de todos os prazeres que eu tive nessa terra, de todas as minhas intenções. Eu vou prestar contas. E eu te digo uma coisa: não há como fugir do dia do juízo final. Não há como fugir do dia de prestação de contas. Não há como fugir. Nenhum ser humano pode fugir de Deus. Nenhum. Nenhum ser humano pode fugir de Deus. Então, querido, busque Cristo e tenha prazer nele. Se você olha para Cristo e não tem prazer nele e tudo mais, e fica assim, mas como, e não sei o que e tal, você só pensa assim porque você não descobriu a Cristo ainda. Ou se você está na igreja, convertido, mas está lutando contra alguma coisa do mundo, é porque a tua visão embaçou em relação a Cristo. Porque não existe nada melhor. A questão é nós lembrarmos de Cristo quando estava com a mulher samaritana. E era meio-dia, e eles não tinham comido, os discípulos, e Jesus disse para eles ir comprar comida na cidade. Eles foram comprar comida, era a hora do almoço. E nesse ínterim, nesse espaço de tempo que os discípulos saem, vão comprar comida na cidade, Jesus fica no poço e chega a mulher samaritana. E aí ele começa a conversar com a mulher samaritana, ele começa a evangelizar a mulher samaritana, ele começa a falar dele para a mulher samaritana, do amor de Deus para a mulher samaritana. Aquela mulher se converte, aquela mulher tem a sua vida transformada, uma mulher destruída, uma mulher arrasada na sua vida, envergonhada. As consequências do pecado eram o seu peso, mas ela tem um encontro com Cristo, e Cristo então, ele derrama-se sobre ela. Ele derrama-se sobre ela, naquela uma hora talvez de conversa e tudo mais, e ela sai correndo quando os discípulos chegam, e ela sai correndo cheia de alegria. Aí os discípulos ficam ali e tal, impressionados, porque Jesus estava conversando com uma mulher. Não era comum um homem conversar sós com uma mulher naquela época, e principalmente um judeu com um samaritano e tal, mas ficam impressionados, mas Senhor, está aqui a comida e tal. Aí eu vou ler aqui para vocês, João 4, vamos lá, para terminar, João 4, olha só o que Cristo falou para eles. Era hora do almoço, estava todo mundo com fome, foram comprar comida, chegou o bandeco, chegou a pizza, chegou a Coca-Cola, a panelada chegou, morrendo de fome todo mundo. Jesus chegou aqui a comida, o senhor está com fome, né? Vamos comer, Jesus. Capítulo 4, versículo 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Tenho algo para comer que vocês não conhecem.
Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Devia ser engraçado os discípulos, né? Assim, a conversa deles. 34. Disse, porém, Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É isso que me satisfaz, disse Cristo. E temos que seguir o mesmo exemplo dele. O que satisfaz o homem na sua essência, internamente, e o completa e o consome completamente, é viver para Deus, é fazer a vontade de Deus. É isso que satisfaz o homem de verdade. Porque eu como, mas se eu não tenho Cristo, eu vou continuar desejando aquilo, e eu posso ter as melhores comidas, eu posso morar nas melhores casas, andar nos melhores carros, vestir as melhores roupas, mas se eu não tiver Cristo, algo ainda vai me faltar. Eu ainda terei um vazio dentro de mim. Não, eu bebo socialmente. Não, então, olha o que Salomão fala. Eu comprei casas, eu construí, plantei vinhas e comprei escravos, isso e aquilo. Eu me dei ao vinho, porém conservando a minha sabedoria. Olha o detalhe: porém conservando a minha sabedoria. Sabe o que eu entendo, liderança? Salomão achava que estava no controle. Ele achava que estava no controle. É igual aquele que diz: não, eu bebo socialmente, eu só bebo socialmente, eu não me entrego a embriaguez, não, aqui não sei o que, tá tudo, eu tenho um jeito no meu coração. Cuidado, 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 cuidado. Para terminar, Cristo sendo o meu maior prazer e me satisfazendo completamente, Ele estará comigo em tudo que eu fizer. Eu imagino esse momento assim: alguém que tem Cristo no seu coração, o maior prazer da vida dele, defronte, diante das suas construções, de suas empresas, diante dos seus sucessos. Quem tem Cristo, o maior prazer dele não está no que ele fez, não está no sucesso que ele alcançou, mas está sim em chegar diante do seu sucesso com Jesus. Com Jesus. Olha só, Jesus, por tua causa eu tenho isso, por tua causa eu alcancei isso, por tua causa eu cheguei a esse ponto, Pai. É por isso, é isso, Pai. Olha só que maravilha. A alegria daquele que tem a Cristo é mostrar o seu sucesso para Cristo. E o desespero do homem que não tem Cristo, mesmo tendo muito sucesso, é ele ver que tudo que ele fez, e ele vai chegar um dia sem Cristo e vai ver que tudo que ele fez não tem sentido algum. Vai morrer e vai deixar a sua herança. Se tem ou se não tem, não vai levar nada. Não vai levar nada. Não vai levar nada. Cristo é suficiente, igreja. Ei, jovens do futebol, Cristo é suficiente para vocês. Vocês não precisam de mais nada para se satisfazer. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Ele é suficiente. Encontre Jesus e você encontrará tudo. Encontre Cristo e você terá tudo. Terá tudo.
não encontre Jesus e você estará perdido. Se coloque de pé, por favor, vamos orar. Espírito Santo de Deus, oh, aleluia, o Espírito Santo está aqui, querido. Feche seus olhos, coloque suas mãos no seu coração. Eu desafio você a combater nesse momento qualquer prazer dentro de você que tenha crescido e que está tentando te roubar de Cristo. Eu te desafio a confrontar esse prazer, esse sucesso, ei, ou esse pecado, ei, isso que brilha diante de você que não é Cristo. Abandona, querido, abandona antes que seja tarde demais. Rebalará, xarabalará, sererê. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além